Ju do Cantinho de Oliveira e esse vídeo é para mostrar as minhas leituras do mês de maio. Eu li em maio no total 6 livros. Eu achei que eu poderia ter lido muito mais, mas eu vou explicar por quê. Não me lembro a ordem. Eu vou começar pelo Pequeno Príncipe. É uma obra, um clássico da literatura mundial. É um livro de um francês, eu não sei como se pronuncia o nome desse autor, Anthony de Saint-Exupéry, alguma coisa mais ou menos assim, não riem de mim, gente. Eu fiz resenha dele a semana passada no blog, eu fiz um videozinho assim mostrando alguns detalhes do livro, porque o livro é maravilhoso, ele é de capa dura, é a edição de luxo da Geração Editorial. Então não tem muito o que comentar assim, sobre o livro, né? Eu já tinha lido O Pequeno Príncipe quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade mais ou menos, e como eu citei na resenha, eu tive uma percepção totalmente diferente agora que eu sou adulta e tal. Mas continua sendo lindo e mágico a história, muito linda. E o que eu achei mais interessante nessa obra, que eu não tive acesso quando eu era criança, foi aqui no finalzinho do livro, ó, uma trágica vida de aventuras e sentimentos. Aí algumas páginas, não poucas, algumas páginas, contam assim, a vida do autor e a trajetória de vida dele até ele chegar a escrever essa obra, que foi um grande clássico que ele jamais imaginava, que assim, ele estava vivendo uma fase bem difícil no casamento dele, e muitas citações da história, muitas passagenzinhas de personagens foram inspiradas assim, até na própria esposa dele, nele com a esposa, assim, é muito interessante saber essa historinha no final sobre o autor. E conta que ele foi um piloto da Segunda ou Primeira Guerra Mundial, não me recordo, que ele já passou aqui pelo Brasil, por Santa Catarina, que ele fez muitos amigos por aqui e tal, numa praia aqui do litoral. E algumas gravuras dele, assim, feito por outros, e fotos mesmo. Não, é muito interessante, eu amei. Não tem como não amar, fiquei apaixonada por esse livro e dei 5 estrelas pra ele. Eu vou deixar o link do videozinho que eu fiz aqui com a resenha completa do blog, tá? O Pequeno Príncipe. Toda Luz que Não Podemos Ver, da editora Intrínseca. Eu citei no vídeo no meu book haul que esse livro eu fiquei muito louca pra ler ele, assim que lançou. Eu li a sinopse e fiquei doida. E porque eu tô numa fase super assim de livros de guerra, me encantam livros de guerra. Então eu comprei ele no Kobo, o aplicativo do Kobo que eu tenho no tablet, que eu ainda não tenho um leitor de e-book. Mas eu comecei a ler, eu li umas 200 e poucas páginas no tablet, e então a editora Intrínseca enviou para todos os parceiros, porque está num momento de transição de parceria, então ela não ia enviar livro antes de sair o resultado da nova parceria, 2015. Mas ela resolveu, como o livro tá sendo, eles estão fazendo uma campanha grande de divulgação, eles enviaram para todos os parceiros. Então eu comecei a ler, e comecei no tablet e terminei aqui no livro físico. A história é muito... Ele vai contar a história da Maria Laura, no caso em português seria Maria Laura. A Marie, ela é cega, ela vive com o pai dela em Paris, o pai dela trabalha no Museu de História Natural, é isso mesmo? Museu de História Natural em Paris, e a guerra tá para estourar a qualquer momento, já é certo, todo mundo já tá sabendo. Então o pai dela constrói uma miniatura do bairro inteirinho, assim, do bairro em que eles moram, para ensinar a Marie a se locomover, caso ele não esteja perto dela num momento difícil, num momento de guerra. E ela acaba aprendendo a se locomover só de colocar a mão nessa maquete que o pai dela construiu. Então acontece a guerra, estoura a guerra, ela e o pai dela acabam fugindo para Saint-Malo, não sei falar francês, é uma cidade onde mora o tio da Marie, e a história, assim, é muito complexa, é grande, dá pra ver que é um livro grosso, e paralelamente à história da Marie-Laure, a gente conhece a história do Werner, que é um menino órfão que mora com a irmã dele na Alemanha. Ele é alemão e com 14 anos ele é muito engenhoso com rádio. Ele entende do mecanismo do rádio, ele sabe consertar um rádio, ele sabe captar ondas de rádio. Por esse motivo ele é recrutado para ir para uma escola, e antes da hora, assim, uma escola cara, tudo, mas ele ganha uma bolsa para essa escola. Então ele deixa a irmã dele nesse orfanato e vai.
E ele é contra a guerra, ele é super bonzinho, assim, um amor, um querido, o Werner, assim, muito adorável o personagem. E ele é contra a guerra, mas ele é obrigado a lutar. E usar, no caso, a luta dele é tentar capturar ondas de rádio do inimigo, alguma coisa nesse estilo. E a história do Werner e da Marie-Laure, em algum momento dessa história elas vão se cruzar. E é a coisa mais linda o momento que isso acontece. Eu achei bem demorado. Na verdade, apesar de ser um livro muito bonito, que eu gostei muito, eu achei ele com um ritmo muito lento. Porque os capítulos são muito curtinhos, intercalados entre a Marie e o Laure. Ó, por exemplo aqui, Hauptmann. O capítulo é 1,5 páginas. Aí já vem outro capítulo de 1,5 páginas, mais um pouquinho. São bem curtinhos assim, mas não são aquele ritmo frenético de leitura que prende o leitor. Mas de qualquer forma, eu gostei muito. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas pra ele. Já tem resenha no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. A Toda Luz que Não Podemos Ver é do autor Anthony Doerr, da editora Intrínseca. Aqui é a carinha do autor. Eu li da editora Record o livro Iscas. É um thriller psicológico, assim, bem elétrico mesmo. O ritmo de leitura eu achei bastante acelerado. São 6 pessoas e eles acordam numa ilha deserta. Eles acordam, eles dão de cara uns com os outros, assim, sem entender o que eles estão fazendo lá, por que eles estão lá. E eles começam a se especular entre eles, assim. E a única conclusão que eles chegam é que todos eles são viciados em heroína. Eles estão, assim, numa situação super decadente da droga, no fundo do poço. E eles acabam descobrindo um baú, e nesse baú tem um sanduíche, uma aguinha para cada um e um bilhete, que se eles conseguirem chegar até a próxima ilha, que não é tão longe, mas nem tão perto, que eles conseguem visualizar dessa ilha que eles estão, se eles conseguirem chegar até a próxima ilha, eles vão achar um baú cheio de heroína, que para eles é o paraíso, né? E mais comida. Então, e eles ficam assim, querendo chegar nessa ilha, mas assim, eles avistam muitos tubarões e tal. E daí começa uma luta interna entre eles, entre a força o desejo de chegar até lá na droga. Os sintomas de abstinência estão chegando pesado em cada um deles, assim, e vai ficar nessa tortura. A história toda gira numa tortura, é agoniante, assim, a gente fica com agonia de ler. E eles descobrem também, isso aqui que eu tô dizendo não é spoiler, porque tá na sinopse na orelha do livro. Eles descobrem, assim, não muito distante, eles enxergam um iate e eles ficam todos felizes, assim, achando que alguém para salvar eles, mas não. Eles percebem que quem tá naquele iate tá observando eles com binóculo e tá se divertindo. Dá a impressão deles estarem dentro de um reality, assim. Eu achei muito legal a história, bem diferente, só que o final me decepcionou. Eu achei, assim, o final... Não gostei, não me convenceu nem um pouco, assim, mas de qualquer forma eu dei 4 estrelas pra ele, porque o ritmo de leitura é muito bom e a linguagem do autor é muito fácil, assim, também. Foi uma leitura de algumas horas, não durou nem um dia todo, assim, a leitura. Iscas, do autor J. Kent Messon. Tem resenha no blog também, vou deixar o link aqui embaixo. O livro mais leve que eu li, assim, tirando o Pequeno Príncipe, é um IA, Síndrome Psíquica Grave, da galera. É uma história muito fofa, também fiz resenha no blog. Todos os livros que eu tenho aqui eu fiz resenha, menos o Pines, que eu já vou falar dele. O Síndrome Psíquica Grave vai contar a história da Leigh. Ela é estudante de psicologia, está no primeiro ano do curso de psicologia, e ela é totalmente paranoica. Ela é assim, ela quer analisar as pessoas, ela quer... Por uma pequena atitude da pessoa, ela já dá a ficha completa, ela acha que sabe tudo da vida dessa pessoa. E o relacionamento dela com o namorado, o Andrew, vai de mal a pior. Faz um ano que eles estão juntos e moram no campus da universidade, e o Andrew nunca tomou uma atitude, mas nunca teve uma pegada mais forte assim no relacionamento deles, se é que vocês me entendem. E ela fica assim, não que ela não queira, mas nem que ela queira tanto, mas ela fica esperando partir dele essa atitude. Aí tem o carinha que mora no mesmo quarto, divide o quarto com o Andrew, que é o Nathan, que é bem chato assim no começo. Ele deixa claro que ele não gosta da Leigh. E tem a amiga dela que mora com ela, como que é o nome da menina, meu Deus? Ai, não vou me lembrar agora, acho que não tem aqui, eu coloquei lá no blog. E tem a companheira de quarto dela,
que mora com ela não gosta do Andrew. É cheio de intriguinhas assim, sabe? Bem adolescentes. Só que tem um certo dia ela tem um sonho romântico com o Nathan, esse cara que ela sabe que não gosta dela, que é o companheiro de quarto do Andrew. Então, a partir daí muita coisa pode mudar. E é um livrinho assim bem fofinho, pra ler sem pretensão nenhuma de querer assim uma super leitura, não. Lógico que você não vai achar isso num aí levinho assim, mas é super gostoso para passar o tempo. Daria uma comédia romântica muito legal, muito fofinha, e eu gostei. Eu dei 4 estrelas para ele. Eu tava lendo muito livros pesados, ou muito carga dramática, ou muito tenso, então eu peguei o Síndrome Psíquica Grave e fui bem feliz. A autora é Alicia Thompson. Eu li também do Stephen King, Escuridão Total Sem Estrelas. Eu não vou me aprofundar muito falando sobre esse livro, porque eu fiz um vídeo especial sobre ele e ainda tá tendo sorteio no blog. Seu nome, eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo, mas provavelmente vai estar no último, penúltimo dia de sorteio. Mas vocês dão uma passadinha lá, eu vou deixar o link aqui embaixo pra conferir. Ele é o último livro lançado do Stephen King pela Suma de Letras. São 4 contos, são maravilhosos. Nossa, eu só posso dizer que eu fiquei apaixonada por esse livro. Além da belezura, que ele é lindo e maravilhoso, as histórias, os contos, assim, são fantásticos. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelos livros do Stephen King. Os poucos que eu li, eu sou apaixonada. Então eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz falando especialmente sobre ele aqui embaixo. Vocês corram lá para saber o que eu achei. O último livro, não o último que eu li, mas o último que eu vou mostrar, é o livro Pines, da editora Planeta, do autor Blake Crook. Ele foi o livro que inspirou o seriado que tá, se eu não me engano, no 3º episódio da primeira temporada, Wayward Pines. Tá passando na Fox de quinta-feira às 9h30, se eu não me engano. Eu ainda não comecei a assistir o seriado, porque eu não escrevi a resenha dele. E sempre que eu prefiro assim, escrever a resenha do livro para depois ver o filme, ou no caso o seriado. Senão eu faço uma bagunça na minha cabeça e eu acabo misturando filme com livro, com seriado e tudo. Mas eu vou assistir. Ele vai contar a história do Ethan Burke. Ele vai chegar numa cidadezinha que é a Wayward Pines, atrás de 2 colegas dele. Ele é um agente secreto dos Estados Unidos. Ele vai chegar nessa cidadezinha atrás de 2 companheiros dele que estão desaparecidos. A única pista que ele tem é que foi o último lugar que os companheiros estiveram, era nessa cidadezinha. É uma cidade muito estranha, muito pacata, muito pequena, diferente de tudo que ele já viu. E quando ele chega nessa cidade, acontece um acidente de carro. Ele acorda, quando ele acorda ele já está totalmente desnorteado, ele está sem documento, sem celular, sem o carro dele, ele não sabe onde foi parar, e ele está no hospital. E no hospital ninguém dá nenhuma notícia para ele, não dizem onde estão os documentos, não querem avisar a esposa dele. Ele fala uma coisa e ninguém acredita que ele é realmente um agente secreto, e ele não tem como provar que ele é o que ele realmente está dizendo que ele é, porque ele não tem como provar que ele é realmente um agente secreto, porque ele não tem documentação, ele não tem... E ele sofreu uma amnésia, assim, uma parte das informações que ele tinha, ele esqueceu. Tipo, o telefone da família, contatos, assim, que ele pudesse entrar em contato. E ele acaba ficando nessa cidade, faz alguns conhecidos, mas a maioria das pessoas são bem hostis com ele, assim. E ele vai ver que tem muita coisa estranha nessa cidade, que não é normal. E o que mais que eu posso dizer para não ser spoiler? Porque esse livro, assim... Eu comecei a ler, ele tem um ritmo bem acelerado, eu li, assim, muito rápido, acho que em um dia também. Ele, até uma certa altura, ele é uma coisa que você acha que ele é aquela coisa mesmo. A partir de faltando tipo umas 80, 100 páginas pro final, ele muda completamente o rumo da história e o gênero. Eu posso até dizer que é o gênero. Mas eu não posso dizer distopia. Posso, né? É um thriller psicológico com um thriller policial com um pouquinho de distopia. E é uma história assim que... Quando eu vi que começou aquela reviravolta na história, o gênero foi mudando, eu falei, nossa, não acredito que eu vou me decepcionar com esse livro. Só que começou a pegar outro ritmo muito, muito bom também, e eu acabei amando. Então, esse aqui, depois que eu terminei de ler, que eu fui
pesquisar sobre ele, eu descobri que é uma trilogia. Esse é o primeiro livro e eu quero muito, eu tô desejando muito, assim, continuar a história, porque é muito boa, eu gostei demais, demais. Eu não vou, como eu disse, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é fantástica a história, muito bem escrita, muito bem bolada. Eu gostei da premissa diferente também, assim, uma distopia com um futuro que eu não conhecia, assim, em outras distopias que eu já tinha lido, que não são muitas, mas eu nunca tinha visto. Então eu super recomendo esse livro. Então essas foram as minhas leituras do mês de maio, não foram muitas, 6 livros. E com certeza o meu favorito do mês foi o livro do Stephen King, apesar de os outros serem bons também. Então, eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Se você gostou, dá um like aqui embaixo pra mim. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para ficar de olho em todas as novidades em primeira mão. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.